Pessoal, vamos conversar aí sobre a origem de tudo que você conhece em termos de país, em termos de nacionalidade. Você vai entender aí como surge os impostos, as taxas. Você vai ter uma visão hoje, atual, lembrando do que aconteceu no passado. Então, esse bate-papo nosso aqui, sobre a origem de tudo que você vivencia hoje, está lá no começo da história e a ciência política vai te dar essa visão. Ela vai te ajudar a entender todo esse processo evolutivo aí. Você vai entender aí sobre o imposto de circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Tudo tem uma origem, tudo tem um porquê. E esse bate-papo nosso é para aqueles que se interessam no assunto, têm curiosidade. Nós vamos falar sobre a transição do Estado medieval para o Estado moderno, sobre a ótica, sobre a visão da ciência política. A ciência política, ela está no rol das ciências humanas, precisamente dentro das ciências sociais. Como toda ciência tem seu objeto de estudo. Veja, alguns autores falam que o objeto de estudo da ciência política é o Estado e a sociedade. Outros falam que o objeto da ciência política é o Estado somente. E outros falam ainda que o objeto da ciência política é o Estado, com sua estrutura, a política, com sua forma de governo, e o direito, com seu sistema jurídico. Particularmente, eu compactuo da ideia de que o objeto da ciência política é somente o Estado. Ok? Veja, porque não há o que se falar em política e forma de governo, no nosso caso do Brasil, a forma de governo é uma democracia, não há o que se falar em política fora do Estado. Não há o que se falar em direito, sistema jurídico ou ordenamento jurídico, tá? Como um todo, fora de um Estado. Imagina eu, mal, numa ilha deserta, com vadimeco na mão. Não, estou aqui com vadimeco, vai que chega alguém aqui, já tem aqui direito penal, direito civil. Ou seja, tanto o direito quanto a política só é funcional dentro do Estado. Por isso que, na minha opinião, humilde opinião, o objeto de estudo da ciência política é o Estado. Visto isso, nós vamos ver agora a estrutura do Estado medieval. Veja, Estado com asteriscos. Estado aí, Estado medieval, entre aspas. Estado no sentido figurado, porque o Estado medieval não é como nós vemos hoje, Estado, no sentido de país, como um país hoje. Então, nós colocamos aqui a estrutura do Estado, entre aspas, medieval, para que você tenha uma ideia. Mas esse Estado aí não se compara ao Estado de hoje, um país de hoje, por exemplo. Estado, nós temos aqui o campesinado, a base da pirâmide, o camponês, que sustentava toda essa pirâmide, toda essa estrutura, sustentava os nobres e o clero. O campo era composto por homens pobres que pagavam impostos feudais, pagavam impostos aos senhores feudais. E os senhores feudais, por nobres e clero, tá? O bispo, arcebispo, também era um senhor feudal. Os nobres, reis, visconde, conde, barão, também eram senhores feudais. Eles tinham um pedaço de terra onde ele praticava uma agricultura de subsistência. E terra do senhor feudal, ele tinha um pedaço de terra para ele, para o seu sustento e da sua família, e na maior parte, né, do terreno do senhor feudal, independente aí se era do clero ou da nobreza, ele produzia para esse senhor feudal.
seria como um dia de trabalho na terra dele e 6 dias na terra do senhor feudal, podendo ser um nobre, rei, conde, visconde, barão, e o clero, bispo, arcebispo, papa, enfim, ok? Eu poderia colocar aqui, ao invés de nobres aqui, senhores feudais, realmente poderia, mas não. Eu coloquei nobres porque aqui estou incluindo aqui o rei, os barões, condes, visconde, todo mundo aqui, tá? Que senhor feudal, você tem uma ideia que o rei não estava aqui dentro. Tá? Em cima aqui tinha o clero. E o clero, tá? Bispo, arcebispo, o clero era mais importante de toda essa estrutura do Estado medieval. E eu vou tratar sobre isso, tá? Posto de uma aristocracia, tá? Uma minoria nobre privilegiada com o poder. Por quê? Qual o poder? Poder à terra. Então, quem tinha terra tinha poder. Assim como o clero também tinha terra. Papa, bispo, arcebispo, monsenhor, também tinha. Vamos ter essa ideia, ok? O nobre se preocupava com a defesa territorial do seu próprio reino, tá? E cada nobre, tanto o rei quanto o bispo, o barão, o visconde, enfim, se preocupava com seu feudo, com seu território, que tinha um poder ideológico, tá? No Estado medieval, nós temos o teocentrismo, Deus no centro de tudo. E quem fazia essa ligação aí, essa tradução, esse meio de campo entre o plano espiritual e o plano terreno, era o clero. O que a igreja falava era o que valia. Então, a pirâmide aqui, nós temos aqui com maior importância o clero. Essa imagem aqui, de todo o nosso aqui, tá? Nós, com uma ideia de país, poderia ser França, poderia ser Portugal, poderia ser Espanha, poderia ser Holanda, poderia ser Inglaterra. Por que eu falo território? Porque senão você vai confundir com o país de hoje, tá? E sua bandeira, sua língua. Nesse tempo aqui do Estado medieval, eu prefiro tratar território. Território, quando eu falar território, é o território de Portugal, é o território da Espanha, é o território da Holanda, é o território da Inglaterra, como uma ideia de país, tá? Dentro de um território que poderia ser Inglaterra, França, Holanda, dentro desse território, com uma ideia de país, nós tínhamos pequenos feudos com senhores feudais. Aqui tem o rei. O rei também era um senhor feudal. Ah, mas o rei aqui está menor e aqui está maior. Não, isso é uma questão só de estética do slide, tá? Esse tamanho um pouco menor aqui do rei aqui em relação ao senhor feudal, não. Isso aqui é só para você ter uma estética do slide. Todos aqui tinham o seu território, dependendo do seu tamanho de terra, né? Então, você tinha a hierarquia barão, conde, visconde, de acordo com o seu número de terra. Tá? Então, um feudo maior, um senhor feudal tinha uma terra maior que o outro, então tinha o seu título de nobreza, barão, conde, visconde, de acordo com o seu número, né, de hectares de terra e seus servos dentro dele. Sim, com o clero, porque também tinha terra, e o rei, senhor feudal, também, porque também tinha terra, tá? Então, o tamanho aqui, voltando, é um tamanho só por uma questão de estética, de visual, tá? Não é de importância. Então, tinha o seu territórios, pequenos territórios dentro de um território maior, independente, o seu senhor feudal tinha sua própria moeda, cunhava a sua própria moeda, ou seja, em um feudo aqui, a moeda é de prata, tinha a figura do senhor feudal, barão tal. Aqui o rei, que também era um senhor feudal, tinha a sua moeda de prata ou de ouro, enfim, com a sua silhueta. O outro senhor feudal, a moeda lá era bronze, tá? Que ele cunhava também, tinha alguns dizeres. Então, cada feudo, dentro de um único território, /país, cada senhor feudal
tinha a sua própria moeda. Cada feudo desse tinha sua própria lei, tá? Em um feudo, por exemplo, quem roubasse, numa situação hipotética, cortavam a mão dele. No outro feudo, tá? Era preso. No outro feudo era enforcado. No outro feudo, pena de morte. Por quê? Porque tinha uma independência política, jurídica e administrativa. Ou seja, cada feudo dentro do território cuidava de si, que era a lei de Murici. Cada um cuida de si, dentro de um mesmo território barra país. Podia ser Inglaterra, Portugal, França, Espanha, Holanda, enfim. Cada senhor feudal, próprio exército, ou seja, num território igual a barra país, independente aí, que tinha um idioma completamente diferente. Dentro do mesmo território, barra, tem o exemplo aí da Espanha, com os catalães aí, que sempre buscam uma independência, a origem está aqui. Entendeu? Então, cada senhor feudal, cada feudo, tá? Aquele castelo ali, tinha uma independência ao outro senhor feudal, a outro feudo, dentro de um mesmo território barra país, podendo ser, mais uma vez, Inglaterra, França, Espanha, Holanda. Entendeu? Era uma descentralização política, administrativa, jurídica, tributária. Cada feudo tinha sua moeda, tinha sua própria tributação, tinha seu peso e medida próprio. Então, você tem uma ideia que dentro de um território barra país, haviam feudos que tinham uma independência completa, dentro de um mesmo território, até idiomas diferentes. A invasão, né? Invasão bárbara, porque quem não era católico era bárbaro. A série Viking da Netflix fala muito bem, explica muito bem isso. Então, quando havia uma invasão bárbara, ela não estava invadindo o território da França, Espanha, Holanda, e Portugal, Inglaterra, não. Estava invadindo um feudo, estava em guerra com um senhor feudal, dentro daquele território único ali. O máximo que poderia haver é um senhor feudal falar com um outro senhor feudal. Olha, estão me atacando aqui, mas depois do meu feudo ser atacado, vai atacar o seu. Então, um senhor feudal falar para o outro, vamos juntar os nossos exércitos aqui, os nossos camponeses, o nosso pessoal, para combater aqueles bárbaros. Porque você vai ser o próximo. Primeiro vão me atacar. Vão chegar aqui pelo rio, vão chegar aqui pelo mar, enfim. Mas depois vai ser você. Vai ser o seu feudo que vai ser atacado. O restante dos senhores feudais ali nem se metia. Porque não havia uma unidade, não havia um exército nacional. Pelo contrário, havia uma descentralização política, militar, tributária, uma invasão naquela unidade político-territorial ali. Aquele feudo que estava sendo invadido. E não todo o território com ideia de país. Isso tem que ficar bem claro. Por quê? Porque havia uma descentralização político-administrativa. Ok? Esse aqui da ponta que era invadido, os outros feudos não estavam nem aí. Cada um com seu cada qual, cada um com seu problema. Tá, ok? Como eu falei, juntar dois feudos aqui quando tinha um inimigo comum. O restante do território, como ideia de país, nem se metia, porque não havia um exército nacional. Essa imagem é a imagem mais emblemática do Estado medieval, porque quando nós falarmos de Estado moderno, Estado absolutista ou Estado absolutista, tem esse contraponto, tá? Hereditárias no Brasil lembra muito o feudalismo, né? Lembra muito senhores feudais. Por quê? Porque cada responsável pela capitania hereditária no Brasil tinha sua independência política, militar, administrativa, jurídica, a mesma coisa. Entendeu? Sentia essas diferenças monetárias, essas diferenças de pedágio, taxas,
Quem é que sentia essa diferença aí, jurídicas? Era o camponês que trabalhava lá no terreno do clero, lá do papa, bispo, arcebispo. Era o camponês que trabalhava lá na terra do rei, que também era um senhor feudal, que estava lá capinando. Era ele que sentia essa diferença de língua, de território, de língua, de taxa. Era o camponês que estava trabalhando o dia inteiro lá, que sentia negativo. Quem sentia essa diferença monetária, fiscal, de leis, ou seja, diferença legislativa, era o burguês, que ele saía, o burguês comerciante saía do seu território para ir buscar mercadorias em outro território, país. Quando ele voltava para tentar vender em seu próprio território, próprio país, entre aspas, ele sentia essa diferença muito grande no seu próprio território. Porque ele tinha que andar com vários sacos de moeda, de prata, de ouro, de bronze, porque cada senhor feudal cunhava sua própria moeda e tinha seu próprio valor. Uma de prata, de bronze, enfim. Cada senhor feudal cobrava um tributo, um pedágio diferente, uma taxa diferente. Em cada pedágio, uma taxa diferente no seu próprio território /país. Tá? O burguês comerciante, ele sentia ele sentia território. Por quê? Porque cada feudo tinha seus pesos e medidas diferentes. Não havia uma padronização. Então, por mais que ele fosse em outro território /país, pegar produto, buscar produto, voltar para o seu país, território, e comercializar, o burguês, que é o grande protagonista dessa passagem do Estado medieval ao Estado moderno, o comerciante que visava seu lucro, ele sentia essas barreiras. Barreiras fiscais, barreiras legais, né? Barreiras de padronização, pesos e medidas. Quem sentia? Quem foi o grande protagonista? Quem se incomodava, na verdade? Burguês, comerciante. De sua própria maneira e modo. Administração independente. Então, o burguês, o comerciante, ele é o grande protagonista dessa transição do Estado medieval para o Estado moderno. Ele foi o grande visionário. E isso vai ficar bem claro durante esse nosso bate-papo aqui. Essa imagem aqui é a imagem mais emblemática que você vai ver. Vamos lá. Caracterização da forma estatal, entre aspas, medieval. Por quê? Porque esse Estado era uma ideia de país, não era o país que nós vemos hoje. Então, Estado medieval, né? É uma ideia de país medieval, tá? Que isso fique bem claro. Bom, o Estado medieval era um Estado patrimonial, ou seja, o patrimônio era terra. Quem tinha terra tinha poder. O clero tinha terra. Os nobres, incluindo o rei, tinha terra, tá? Tinha terra. Nós tínhamos aqui o cristianismo, tá? O Papa idealizava um Estado completamente católico, tá? E havia então uma disputa entre o imperador, o monarca, o rei e o Papa. Enfim, disputava, tá? Havia uma tensão entre a nobreza, na figura do rei, e o Papa, até porque a igreja, o clero, estava acima da nobreza. Nós temos aqui as invasões bárbaras, tá? Regiões invadidas como unidade independente. Ou seja, o bárbaro, como eu falei no slide anterior, ele invadia o país, Portugal, França, Alemanha, Holanda, Inglaterra, tá? Aquele território que ele invadia aquele feudo, não o país como um todo. Tá? Independente, ou seja, quando se invadia um território /país, tá? Então não era o país completamente. Aquele feudo ali, fronteiriço, que tinha uma água, que tinha uma terra boa.
Os outros restantes do feudo, mesmo estando no mesmo território / país, não se metia. Tá? Então, as guerras eram... Mais uma vez, a série Viking pontua muito bem isso. Nós tínhamos o feudalismo, ou seja, o senhor feudal possuía o senhor político, econômico, militar, tributário e jurídico. Cada feudo tinha sua independência política, econômica, militar, administrativa, jurídica, enfim. Tá? Quem tinha o poder de mando, então, era o senhor feudal. O rei não habitava no outro feudo. O rei não habitava nos outros feudos. O rei só habitava no seu próprio feudo. Cada feudo tinha seu peso e medida, cada feudo tinha sua moeda, cada um tinha sua taxa tributária. Uns cobravam para entrar, para sair, para passar na ponte, outros não, enfim. Cada feudo tinha seu próprio exército e tinha seu poder jurídico. O que podia em um feudo, dentro de um mesmo país, não podia no outro. Tá? Ditava o que era juridicamente legal ou não, o que era bom para o seu feudo ou não. Tá? Características marcantes estatal, entre aspas, medieval. Nós temos aqui uma instabilidade política, econômica e social. Se hoje, no Brasil, tá? 2021, nós somos uma unidade, um país, temos conflitos entre poder executivo, na figura da União, versus o poder legislativo, na figura do Congresso Nacional, né? O presidente em conflito com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Se hoje nós temos, né, o poder legislativo em conflito com o poder judiciário, ou seja, na figura do STF, se pode ou não prender um parlamentar. Se hoje nós temos um poder executivo na figura da União em conflito com o poder judiciário, na figura do STF, quer dizer, se hoje nós temos uma unidade, um idioma, uma moeda, um hino nacional, nós temos conflitos, tensões, né? Imagina naquele território / país que cada senhor feudal, incluindo aí como senhor feudal o rei e o clero, papa, bispo, arcebispo, quer dizer, imagina no Estado, entre aspas, medieval, o conflito que existia. Então, no Estado, entre aspas, medieval, tinha uma estabilidade política, econômica e social. Se hoje, 2021, quando aumenta aí o gás, aumenta a gasolina, nós temos o ICMS, tá? Que a origem está aí, no Estado medieval. Se nós temos aí o imposto de circulação de mercadorias e serviços, se cada Estado aí tem o seu ICMS diferente, né? Seu IPVA, imposto. Por isso que é importante estudar história, né? Por saber a origem, de onde tudo começou. Começou lá atrás, Estado medieval. Então, se hoje nós já temos essas tensões, né, essas divergências políticas, né, ideológicas, imagina naquele tempo que nós tínhamos um território / país com vários feudos, tá? E cada um tinha uma independência total, até de idioma. Tá?